Bom, primeiro agradecer vocês estarem aqui com mais essa live com a gente, dizer que é muito bom vocês estarem aqui. O nosso tema de hoje, como vocês puderam verificar, quem viu no post ou quem não viu, é falar ou ouvir mais. A gente aprender a ouvir é um segredo para aprendermos a nos comunicar melhor. E aí vem a pergunta, eu acho muito engraçado quando as pessoas olham para mim e falam assim: Rafael, eu não sei me comunicar. E eu pergunto, você disse que não sabe se comunicar. E ouvir, você sabe? E é muito engraçado essa questão de perguntar às pessoas se elas sabem, que elas dizem que não sabem se comunicar. Eu pergunto se elas sabem ouvir. Geralmente elas olham para mim e falam assim, mas o que tem a ver ouvir com me comunicar? Eu não entendi a relação do que você está fazendo, Rafael. Bom, aí é que eu te explico aonde eu quero chegar. Eu já ouvi falar muito, e eu vejo falar, tem um monte aí que aparece a todo momento, sobre curso de oratória. Você já deve ter ouvido falar também, curso de oratória. Aí eu me pergunto, eu não sei se vocês já ouviram falar do escritor, psicanalista, teólogo, professor Rubem Alves, que inventou um neologismo. Eu não vejo nenhum curso de escutatória. Você já ouviu isso? Você já viu isso em algum lugar? Um curso que ensina as pessoas a escutarem, a ouvirem as outras pessoas? Não. Eu geralmente vejo cursos de oratória. Escutatória eu não vejo em canto nenhum. Só que a gente tem que entender que saber nos comunicar é muito mais do que a gente ter boa oralidade, conseguir persuadir o outro. Envolve o ato da gente escutar, entender e acolher as sugestões e as opiniões que os demais emitem. Isso é muito importante quando a gente está falando de um processo de comunicação, porque o processo de comunicação ele é básico, ele tem que ter um emissor e um receptor. Agora, quando você tem só um emissor e o receptor está dando um feedback que você não consegue assimilar, muito provavelmente você nunca vai conseguir estabelecer uma comunicação. É como se você tivesse um ruído, uma falha no meio daquele processo de comunicação, aonde você está emitindo alguma coisa, mas você não está colhendo o que está recebendo. Tudo que você emite como comunicação, ele reverbera e volta para você. Quando ele volta para você, você fica sem saber, você não está escutando, então você não sabe se está sendo bem aceito, se não está sendo bem aceito, se quando a pessoa está falando com você, se você está sintonizada com o que ela está dizendo, até para poder responder essa pessoa. Então a gente trata muito nos nossos vídeos aqui sobre competência comunicativa, sobre a capacidade de se relacionar, que são aquelas competências, aquelas habilidades socioemocionais ou comportamentais, aquelas que não são eminentemente técnicas, né, mas tem a ver basicamente com atitude. Mas mais do que saber falar, a gente precisa saber ouvir sem pré-julgamentos. É uma capacidade que cada vez mais vai ser valorizada em profissionais e gestores. A gente acostuma a não ver pessoas com a capacidade de escutar. E mais ainda, escutar sem pré-julgamentos, sem tecer uma linha aonde a gente chama na negociação de discutir posição. Porque a minha posição é diferente da sua e eu estou discutindo a sua posição. Eu não estou discutindo um caso. Então, quando a gente não escuta, a gente se mantém numa posição que muito provavelmente vai repelir esse contato, essa ligação, ou vai interferir na comunicação que a gente tem com as demais pessoas. Cada vez mais a gente tem que estar atento a uma nova necessidade antes da tomada de decisões importantes. A gente já falou em vídeos anteriores, que estão disponibilizados, inclusive, sobre o processo decisório, sobre quantas decisões você toma no dia que são monocráticas, ao qual você toma sozinho, sem ter que ouvir ninguém, sem ter que negociar com ninguém, ou sem ter que conversar com ninguém. Então, quando você está fazendo esse processo de comunicação, de ouvir, a gente tem que escutar sem preconceitos e considerar ao máximo a opinião dos nossos colaboradores, dos nossos parentes, dos nossos amigos. Cada vez mais escutar o outro,
em tentar entender o posicionamento, o entendimento que essa pessoa está tendo sobre a sua comunicação, vai se torna e já é importante, ainda mais com a situação atual que a gente vive, onde a gente tem uma interação muito mais direta, com instrumentos de vídeo reunião, até mesmo com uma live, com um treinamento online. Então, nós temos que aprender a escutar o que os outros estão dizendo, porque esse é um dos processos que vai te fazer se comunicar melhor. Por isso que às vezes eu fico aqui, gente, coloca no chat aí, gente, escreve aí o que vocês estão achando, que é a forma que eu tenho de captar como está reverberando a comunicação, a ideia, ou qualquer outro assunto que eu estou colocando. Qualquer pessoa que não se abre ao outro, que o outro tem a dizer, vai ter mais dificuldade para aprender algo, conviver em equipe e até melhorar o próprio desempenho. E isso, a gente fala conviver em equipe, eu digo conviver em sociedade. Porque quando a gente fala conviver em sociedade, conviver em equipe, eu estou tratando de relações pessoais, relações sociais, não só relações profissionais. Porque acaba que a nossa capacidade de entender o que as pessoas estão querendo colocar, ou a situação que a gente está vivendo, está diretamente ligada à nossa capacidade auditiva. Né? Então, ouvir compreende também essa capacidade de nós captarmos o que os outros têm a nos dizer, escutar suas emoções, e por meio de palavras, e para isso a gente precisa estar atento. A gente cada vez mais precisa estar atento ao que o outro está colocando. Às vezes a gente está conversando com alguém, mas ao mesmo tempo nós não estamos nos conectando, nós não estamos prestando atenção em qual é a emoção, ou qual é a mensagem subliminar, ou qual é a intenção daquele comunicador quando nós estamos escutando ele. Isso é muito complicado, isso é muito difícil. Ou seja, para que você possa falar melhor, se comunicar melhor, e aí comunicar, eu estou utilizando a comunicação como processo humano, no seu dia a dia. Eu não estou falando só você fazer uma apresentação numa reunião, um trabalho, uma live, que seja. Eu estou falando do processo de comunicação com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas que você convive no seu dia a dia, que aí a gente pode botar N pessoas, avô, avó, sobrinho, neto, tio. Se você não escuta, você não consegue se comunicar da melhor forma possível com aquelas pessoas. Sua comunicação vai ser muito mais assertiva, você vai ter muito mais resultado se você conseguir dedicar um pouco do seu tempo para que o outro possa falar e você ouvir de verdade, verdadeiramente. Isso é muito importante quando as pessoas falam para mim que não sabem se comunicar. Basicamente, se comunicar é você estar conectado, é você estar com o outro. E quando eu falo isso, estar conectado, estar com o outro, escutar tem muito a ver com essa conexão. É se importar com a opinião dos demais, é saber escutar as ideias, as nuances do que ele está querendo colocar e qual é a emoção que ele está sentindo naquele momento. Eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Às vezes as pessoas estão no trabalho e alguém precisa conversar com você para dizer como é que foi o final de semana, ou dizer que está chateado com uma reunião, ou dizer que foi bem numa apresentação, num trabalho, ou o seu pai e sua mãe dizerem como eles estão se sentindo nesse período em que a gente tem que manter um distanciamento social, ou os seus filhos, seus netos, seu esposo, ou seu marido. Então, a gente precisa estar mais conectado por meio da escuta. E aí, tem uma coisa que eu acho muito interessante. Em lives anteriores que a gente fez, em vídeos anteriores que a gente já tratou sobre o assunto, existe o neurônio espelho, que é onde você utiliza essa capacidade neural que você tem no seu cérebro para espelhar ações e espelhar padrões de comunicação, de jeito, de se portar, ou seja, de condições de relações sociais que você acaba aprendendo de olhar o que está acontecendo. E aí eu falo, verifica só como cada vez mais as pessoas estão divididas em tribos. Quando eu estou dividido numa tribo, quando eu estou pertencendo, eu me sinto pertencendo àquela tribo, àquela sociedade, ou aquele grupamento, ou aquele emprego, ou aqueles amigos,
a gente tende a cada vez mais nos portarmos de forma semelhante. Quem nunca viu aquele cara, eu pelo menos sou assim, que viaja e quando volta, volta com as manias, com os trejeitos, com o sotaque. Isso tudo é a capacidade de espelhamento que nós temos e que nós acabamos utilizando não só nesses momentos, mas no nosso dia a dia. Então, já existe uma sabedoria milenar nesse processo, eu não estou inventando nada, eu não estou falando de algo, nada novo. A própria filosofia já diz que o homem é fruto do ambiente onde ele vive. Jesus falava, diga-me com quem antes que te direis quem és. Então, o homem é fruto do meio onde ele vive, ele se espelha no que ele vive. Então, você, dentro do ambiente onde você está, cada vez mais você escutando e vendo como as pessoas se portam, você passa a se portar daquele jeito. E se você tiver num local, num ambiente que você se porte de forma a escutar as pessoas, obviamente sua comunicação vai melhorar, porque você vai começar a entender qual é, inclusive, a terminologia linguística que às vezes é utilizada naquele ambiente. Se você pega uma conversa de um médico, a conversa de um advogado, ou a conversa de um engenheiro agrônomo, que seja, e vai analisar, cada um tem as suas terminologias e a sua forma de se comunicar que é inerente àquela profissão. Então você acaba absorvendo aquilo ali e aquilo se tornando um padrão dentro de você. Por isso que as pessoas se juntam em grupos e que existe aquela máxima: se você quer ser bom, ande com os melhores, porque você vai se espelhar naquilo ali. Se você quer saber se comunicar, ouça, assista, escute sempre as pessoas às quais você quer se espelhar. Ah, Rafael, mas como é que eu faço isso então? O primeiro exercício que eu aconselho para melhorar a sua capacidade de ouvir é ter empatia. Quando eu falo de empatia, é a capacidade de, sem julgamento prévio, você ouvir ou sentir o sentimento que as pessoas estão falando, que elas estão colocando. Você não precisa necessariamente concordar com o que a pessoa fala. Isso aí seria convencimento, eu estou falando de empatia, é escutar. Você utilizar perguntas para compreender mais a realidade do outro, entender o cenário onde o outro está inserido, por que às vezes o que ela quer dizer não está nas palavras. Às vezes o que ela quer dizer está no trejeito, está na nuance da voz. Então você, captando isso aí, você consegue notar. É que nem a mãe, quando olha e fala assim, meu filho, eu estava vendo você falar, mas eu estou sentindo que você está estranho. Tem alguma coisa acontecendo? Isso é muito comum, né? Mãe parece que tem um radar para isso. Então, quando a mãe escuta o filho falar, só de escutar, a capacidade da empatia de escutar, ela já sabe se tem alguma coisa errada. Verifica no trabalho. Às vezes, as pessoas só querem falar. Você não precisa concordar com o que ela está falando. Você precisa o quê? Escutar. E quando você escuta, você tem a capacidade de gerar uma conexão. Você gera uma conexão com aquela pessoa que às vezes você não necessariamente precisa concordar com ela. Mas só de você escutar e você falar alguma coisa que esteja relacionada ao que ela está colocando, ela já se sente bem. Buscar compreender o que o outro propõe é essencial para a gente poder gerar resultados de forma mais rápida. Então, escutando, eu consigo entender qual é a real necessidade que aquela pessoa tem. Tem gente que fala e acaba que não escuta. E quando a pessoa não escuta, ela não consegue entender qual é a necessidade do outro. Vou dar um exemplo claro aqui. Por exemplo, um vendedor. O vendedor que só fala os benefícios do seu produto, ele não consegue escutar quais são as objeções do seu cliente. Não sabe escutar quais são os medos, quais são os receios, qual é a verdadeira anseio que ele quer. Né? Então, quando você escuta, até para que você possa fazer melhores negócios, vamos colocar dessa forma, escutar é importante. Você aprende a falar melhor escutando, você aprende a saber o que dizer. Então, por isso que eu digo que escutar faz parte e é um elemento essencial do processo de comunicação e desenvolvimento da competência comunicativa. E questionar, saber perguntar, às vezes é mais importante do que falar. Uma pergunta bem feita, ela pode trazer para a pessoa que está te comunicando respostas que você não precisa nem dizer. Então, o questionamento é parte do processo e demonstra um completo envolvimento.
Não é só a pessoa estar falando e você estar aqui mexendo no celular, ou estar assistindo a live do Rafael, ou qualquer coisa desse tipo. É você prestar atenção ao que a pessoa está dizendo, para que você gere um envolvimento, e sim, você aprenda a fazer quais são as perguntas e saber qual é a necessidade real da pessoa que está conversando com você. Quando melhoramos a nossa capacidade de ouvir, melhoramos também a nossa fala. A nossa fala se torna mais conecta, coerente, com conexão, sincera. A outra pessoa percebe isso. Gera empatia, gera relação, gera conexão. Quando você consegue falar com aquela pessoa de forma que você se conecte com ela, que ela olhe e fale, pô, realmente ele está preocupado com os meus problemas. Por que tem médicos que você adora e tem médicos que você não adora? Tem médicos que você chega lá, ele não escuta o que você está dizendo. Ele tenta analisar você pelo seu visual, ou pelo exame clínico, ele não escuta o que você está falando. Então você provavelmente vai gostar mais do médico que escuta o que você está dizendo. Por quê? Porque gera empatia. A mesma coisa ao advogado, a mesma coisa ao professor. Então não adianta você querer ter um processo de comunicação se você não tem um processo de audição. Se você não internalizou que escutar é uma coisa boa para você e que escutar é importante dentro do processo de comunicação. É o que eu sempre digo, a conexão com os demais, ela se gera por meio do real interesse pela outra pessoa. Isso é conexão, não é sobre mim, é sobre os outros. Demonstrar empatia gera credibilidade, gera confiança. As pessoas vão confiar mais em você, vão acreditar no que você está colocando. Elas vão querer ouvir a sua opinião. Então, isso é extremamente importante. Mais do que falar, escutar é extremamente importante. Se você quer que o líder lhe atribua atividades, demonstre empatia. Se você que é líder, quer ter mais segurança com a sua equipe, demonstre empatia. E como você faz isso? Como você demonstra empatia? Como você gera conexão? Escute o problema. Às vezes você tem mania de criticar aquela pessoa sem necessariamente nem escutar o que ela tem para dizer. E isso eu falo tanto no viés liderado, quanto ao contrário, liderado líder. Eu, como liderado, às vezes, eu como funcionário, ou eu como colaborador, eu não quero escutar, não é ser invasivo, querer saber da vida da pessoa, detalhes, coisas desse tipo. Ter empatia é se colocar no lugar do outro. É entender as potencialidades e limitações que aquela pessoa tem. Geralmente, eu gosto de falar o seguinte, quando a pessoa toma uma decisão, ou quando a pessoa faz uma argumentação, eu particularmente, Rafael, tento entender todos os motivos, posições, histórias de vida, questões que levaram, ou até psicológicas, situações momentâneas, a emoção, para entender o porquê que aquela pessoa colocou aquela ideia, ou fez aquela fala, naquele momento, naquele contexto, daquela forma. E isso até em família serve, não só do ponto de vista profissional. Tente entender por que aquela pessoa está agindo daquela forma, por que aquela pessoa está te falando aquilo naquele contexto e naquela nuance, se eu estou com raiva, se eu não estou com raiva, ou qualquer coisa desse tipo. Por que ela está fazendo isso? Quando você tenta descobrir o porquê que você está fazendo isso, por que a pessoa está fazendo isso, para que você passa a se conectar com ela. E para que você consiga isso, você precisa escutar. Olha, mas vem cá, me explica melhor um pouquinho isso daí. Fala mais para mim sobre esse assunto, que eu não consegui entender onde você está querendo chegar. Dê oportunidade para que o outro fale. Comunicação é uma via de mão dupla. Comunicação não é eu emitir e você receber e simplesmente ponto, acabou. Comunicação é uma via de mão dupla. Até quando você faz uma palestra, se você não escuta o seu público, se você não escuta as pessoas que estão ali, seja por meio do que elas têm para falar, ou seja pelas suas reações, você nunca vai ser um excelente palestrante. Você nunca vai ser um excelente apresentador, um excelente líder. Se você não sabe escutar, você não sabe se comunicar. Você não sabe gerar conexão, você não sabe gerar empatia, e tudo na sua vida se torna mais difícil. A gente tem o costume de não escutar e julgar. Quando a gente escuta de forma sincera, eu não preciso julgar, eu preciso entender o porquê que ela está tendo aquela reação, por que ela está colocando aquela opinião daquela forma. Agora, algo muito, mas muito importante, para conseguir desenvolver a capacidade de ouvir, é preciso você se conhecer.
refletir e avaliar os seus comportamentos e suas atitudes, ter silêncio interior para saber que ninguém é perfeito e que todos podem melhorar. Eu posso melhorar, você pode melhorar, qualquer um pode melhorar. Então nós precisamos nos conhecer primeiro, para que a gente aí sim possa saber escutar o outro. E esse é um processo que a gente tem que fazer cotidianamente, todo santo dia. Você tem que... qual que é o seu repertório? É preciso utilizar o seu repertório, você se conhecer para compreender uma situação e assim desenvolver novas habilidades. Qual que é a minha habilidade que eu preciso desenvolver hoje? Vamos lá. O Rafael é um cara que fala demais e não escuta. Então, qual a habilidade que eu preciso desenvolver? Escutar. Ou o Rafael é um excelente cara, eu gosto de conversar com ele, mas às vezes ele não me dá um retorno do que eu falei com ele. Você tem que desenvolver a comunicação. E por aí vai. Eu acho que você saber escutar o outro, mas antes de escutar o outro, escutar você mesmo, é muito importante. Você tem que saber quais são os seus pontos fracos e seus pontos fortes dentro de um processo de relação, de competência comunicativa, como você quer se relacionar com as pessoas, quais são os seus preconceitos, quais são os seus conceitos já formados, quais são as suas críticas, qual é a sua forma de dar uma sugestão, qual é a sua forma de apresentar uma ideia, como isso vai reverberar perante aquele público, aquela situação que você está ali. E isso eu falei lá atrás, a gente já comentou isso, porque faz parte de um processo, todos os vídeos que a gente coloca aqui, eles estão ligados à competência comunicativa. Eles têm uma interligação, porque o processo de competência comunicativa, ele não é uma coisa estanque, única, que você aprende somente sobre aquele assunto ali e acabou. Você tem que aprender sobre vários assuntos para que você possa ter uma competência comunicativa melhor. Porque isso envolve o seu tempo, isso envolve você escutar, isso envolve o seu interior, como é que você está, as suas emoções, isso envolve a sua capacidade de produção, isso envolve a sua capacidade de estar se relacionando com as pessoas, de negociação. Ou seja, existem pilares da competência comunicativa que eles têm que ser tratados de forma conjunta. E é isso que a gente vem tentando tratar nos nossos vídeos. É preciso saber que ouvir o diferente soma muito mais do que o próprio desenvolvimento, seu desenvolvimento para a empresa, o desenvolvimento dos demais. Porque quando você se preocupa direto com os outros, você se preocupa realmente com as outras pessoas, o que acaba acontecendo é que você se desenvolve, a pessoa desenvolve, a empresa ganha, a sua família ganha. Então, quando você se preocupa realmente com outras pessoas, você vai acabar verificando que tudo na sua vida se torna um pouco mais fácil. Tudo se torna um pouco mais fácil. Quem sabe ouvir consegue entender a importância de falar e, consequentemente, melhorar os seus relacionamentos interpessoais, a sua comunicação e gerar infinitas possibilidades de sucesso profissional e pessoal, que é o que a gente vem dizendo. E outra, quando eu falo de pilares da nossa competência comunicativa, a gente pode sim trabalhar elas de forma separada, mas em algum momento a gente tem que aprender a conjugar todas elas para que a gente possa ter uma competência comunicativa efetiva. A vida é um eco. Se você não está gostando do que você está recebendo, observe o que você está emitindo. Para que você saiba o que você está emitindo, você precisa se conhecer. Você precisa escutar o outro. Muitas vezes a gente tem o costume de querer criticar o que o outro está nos colocando, sendo que o outro está colocando a opinião dele sobre o que nós falamos. Então, a gente parte do pressuposto que isso não é nada mais do que um eco. A vida é um eco. Se você não está gostando do que você está ouvindo, reveja o que você está emitindo. Quando você rever o que você está emitindo, com certeza você vai conseguir ter um eco de um retorno muito melhor. E aí eu volto na sabedoria milenar. Ah, Rafael, eu não acredito muito nessas coisas. Bom, você pode não acreditar, mas ela está escrita em algum lugar. Como diria o Mestre Jesus Cristo, antes de olhar o cisco que está no olho do outro, olha a trave que está no seu olho. Ou seja, antes de olhar os defeitos do outro, tenta ouvir o porquê que ele está fazendo aquilo ali. E verifica se não é você que está emitindo a informação errada, a forma errada de emitir a informação. Ah, eu sou bronco, eu não sei falar. Pelo amor de Deus, não existe isso. Se você sabe escutar, você sabe falar.
Isso é um processo natural do ser humano. Todo ser humano sabe falar. O que você precisa prestar atenção não é se você está falando de forma bonita ou não. É se você está transmitindo o que você quer transmitir. E se aquilo que você está transmitindo está ecoando da forma correta. A gente vê muito isso por aí. Ah, Rafael, eu não sei falar. Ah, Rafael, é por isso que eu falo. Você não sabe, diz que não sabe falar, mas sabe ouvir? Se você sabe ouvir, com certeza você vai conseguir falar. E falar, não necessariamente, é isso que eu quero que entenda. Eu posso falar para milhões de pessoas pela internet, milhões e milhares de pessoas pela internet. Eu posso falar para uma plateia num estádio, eu posso falar para um público de uma palestra, posso falar numa reunião com pessoas da empresa, como eu posso falar na minha casa. O processo da fala, ela é igual em cada momento. O que muda é a sua ideia, a emissão do que você está fazendo e a forma que você vai utilizar. Mas o processo de falar, ele é sempre o mesmo, sempre foi assim. E sempre vai ser. O que a gente precisa aprender? Qual é o processo da fala? E, óbvio, quais são os outros pilares que atualmente a gente utiliza para que a gente possa transformar e otimizar esse processo da fala. Aí vem aquela pergunta que eu faço agora. O que você está emitindo? Você já parou para pensar? O que você pretende emitir ainda esse ano? O que você pretende fazer diferente ainda esse ano? O que você pretende escutar do eco que a gente tem quando a gente emite? O que você pretende escutar? Coisas boas, prosperidade, sucesso, colaboração, empatia, conexão? Ou você pretende tudo ao inverso? Se você pretende isso, você tem que saber emitir isso. Você tem que estar emitindo isso. Aí eu volto com o assunto de escutar. Escute. Escute o outro. Escute você mesmo. A gente, às vezes, não tem capacidade de nos ouvir. A gente acorda de mal comigo mesmo porque eu não tenho capacidade de me ouvir. O que está me incomodando? Por que eu não estou satisfeito com aquilo ali? Nós falamos com nós mesmos. Nós falamos com os outros. Nós temos interações. Então, escute. É o que eu digo. Escute. Sempre escute. Quando você escuta as outras pessoas, seja mais novas, seja mais velhas, você ganha bagagem para poder se comunicar melhor, para poder se conectar melhor, para poder ter melhores oportunidades, para enxergar o mundo de uma forma que os outros enxergam, e não só da forma que você enxerga. Escute, sempre escute as pessoas. Não existe ninguém que não possa te transmitir alguma coisa, ou que você não possa se conectar. É a mesma coisa. Às vezes a gente diz, quando a gente não consegue se conectar com uma criança, por que será? É porque eu não estou escutando ela ou porque ela não está me escutando? Onde que está o problema, o ruído da informação? Eu te garanto que provavelmente é muito mais difícil nós humanos escutarmos a criança do que a criança nos escutar. Então a gente tem que entender que o problema provavelmente possa estar com a gente. Crianças ainda estão em fase de serem moldadas, estão em fase de escutar. E o que ela recebe todo santo dia é o que ela vai reverberar. Então a gente tem que aprender a quê? A escutar para que ela aprenda a escutar também. Isso é um exemplo prático da vida que a gente pode utilizar. Tem pessoas que carregam consigo emoções e pensamentos negativos, mas imagina se você se dedicar a ouvir isso. O quanto de cooperação, empatia, você não vai conseguir gerar se você tiver um tempinho para escutar, às vezes, quais são os problemas das pessoas. Eu sei que tem pessoas que todo santo dia, ou durante o dia, no trabalho, elas estão sempre com pensamentos negativos. Agora, você já parou para escutar essa pessoa? Às vezes, o problema negativo dela pode ser uma coisa tão simples de se resolver, que na hora que você consegue comunicar para ela, ou você consegue criar essa conexão, resolver o problema dela, ou se comunicar com ela, seja por meio de uma palavra amiga, ou de um conselho, ou de uma coisa que ela não entendeu. Imagina o tanto que essa pessoa vai querer colaborar, estar com você, participar dos seus projetos, estar ao seu lado, te ajudar. É isso que gera sucesso. É isso que gera com que a gente tenha infinitas possibilidades de sucesso pessoal e profissional. Você diz que não sabe falar. Vamos aprender a escutar, então, primeiro? É isso. Seja esperto, aprenda com a lamentação das outras pessoas, seja grato, não se limite. Às vezes, as lamentações, os problemas que ela está vivendo é uma antecipação do que você pode corrigir.
Seja você pessoalmente, seja profissionalmente. Então vamos escutar, às vezes a gente tem que escutar as pessoas. A gente não escutar as pessoas pode ser falha nossa. Não ela que não está conseguindo se comunicar. E aí eu digo, eu brinco, seja inteligente. Escute, principalmente quem tem problemas, porque quem tem problemas ou te antecipa um problema que você vai acabar tendo, ou você tem uma excelente oportunidade de poder se conectar com essa pessoa e fazer com que ela venha para o seu lado. E aí a gente fala na cooperação, eu não vou dizer nem no convencimento, você não precisa convencer, ela vai cooperar com você. Mesmo você olhando e falando, essa pessoa não tem nada a ver comigo, mas você vai conseguir essa conexão. E aí agora a gente passa por um momento dica chuchuzinho de hoje. Vamos lá, dica chuchuzinho de hoje. É fácil, rápida e, se você quiser, anota, porque é importante. A dica chuchuzinho de hoje é a seguinte: se você quer aprender a falar, escute. Se você quer aprender a escutar, se conecte. Se você quer aprender a se conectar, conheça a você mesmo. Isso é um mantra que você tem que colocar na sua cabeça e todo santo dia reverberar. Se você quer aprender a falar, escute. Se você quer aprender a escutar, se conecte. Se você quer aprender a se conectar, conheça a si mesmo. Porque falar tem a ver com escutar e entender os posicionamentos do outro. Escutar tem a ver com conexão. Você precisa se conectar com aquela pessoa para que você possa escutar ela da melhor forma possível. E para se conectar, você tem que conhecer a si mesmo, para que você não levante barreiras dessa conexão. E é isso que está sendo colocado aqui, ó. Exatamente, aprender a escutar é fundamental. Ouvir não só o que a gente gostaria, porque às vezes a gente vai ter que ouvir o que a gente não gosta. E é o que eu falei, a gente tem que ouvir o que a gente não gosta e saber tirar as melhores lições daquilo ali. Nem sempre a gente vai ouvir o que a gente gosta, nem sempre a gente vai ouvir o que nos convém, nem sempre a gente vai ter que ouvir pessoas que pensam da mesma forma que a gente, porque cada pessoa tem uma história de vida, cada pessoa viveu em um ambiente, viveu as suas histórias, tem as suas emoções, e é muito importante a gente saber escutar isso. Não necessariamente só o que a gente gostaria, cada pessoa tem a sua bagagem, a sua vida, a sua história. Eu gosto de falar que cada cabeça é um mundo. Cada cabeça é um mundo. E como é que você vai fazer para se conectar com o mundo daquela outra pessoa? É difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é possível. É possível. Não necessariamente precisa ser uma coisa tão dolorosa quanto a gente imagina que possa ser. Bom, esse é o recado de hoje. Vamos repetir o mantra. Você quer aprender a falar, escute. Você quer aprender a escutar, se conecte. Você quer aprender a se conectar, conheça a si mesmo. Quero agradecer todo mundo que está aqui, dizer que é muito bom o pessoal do Facebook, o pessoal do YouTube, o pessoal do Instagram, e dizer que é muito bom. Cada dia tem sido melhor estar aqui com vocês. E encontro vocês do outro lado. Um abraço.